Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa falar conosco, falar ao nosso coração. Nós temos estudado aí a nossa caminhada em janeiro, com o tema Perto Quero Estar. O objetivo da gente ter um tempo, né, de relacionamento com Deus, por meio do estudo, por meio da palavra, por meio da comunhão, ainda que pela conexão, ainda que pelo Zoom, mas tem sido um tempo abençoador. Nós já falamos aí sobre a simplicidade, o pastor Guilherme, o serviço com o pastor Marcos, e hoje nós vamos falar também sobre a confissão. Creio que é algo muito importante, algo muito bom para as nossas vidas como cristãos, que realmente o Senhor possa nos abençoar nessa aula desta manhã. Queria começar com uma frase de Agostinho de Hipona que diz assim: a confissão de obras más é o primeiro passo de boas obras. Ou seja, para Agostinho de Hipona, um dos pais da igreja, um grande homem de Deus, ele define a confissão, que a confissão ela é a razão pela qual o crente, o cristão, o discípulo de Jesus, ele começa a viver uma nova vida, porque ele reconhece o seu pecado, a sua miséria, as suas obras más. E isso para Agostinho já é um passo, é um começo para boas obras. Ou seja, nós como cristãos não temos como viver uma vida de boas obras se primeiro nós não reconhecermos a nossa miséria, o nosso pecado, as nossas obras más. Então é isso que Agostinho fala para nós através dessa frase, desse entendimento dele. A prática da confissão é a arte de se apresentar constantemente diante de Deus, para se declarar culpado de pecados pessoais e específicos, depois de suficientemente alertado e repreendido pela boa consciência, pela palavra de Deus e pelo Espírito, com o propósito de obter perdão e purificação, mediante a obra vicária de Jesus Cristo. Então, essa é a ideia, né? A gente se declarar, né? A gente se apresentar constantemente, né? Diariamente, diante de Deus, reconhecendo o nosso pecado, colocando o nosso pecado diante dele, na certeza de que ele nos perdoa, de que ele nos purifica e de que ele transforma e trabalha nas nossas vidas. Nós vamos ver um pouquinho aqui a confissão na Bíblia, né? A gente percebe que a palavra em si, confissão, né, ela aparece em alguns sentidos, principalmente no Antigo Testamento. A palavra confissão, ela é uma tradução do verbo iadá, e tem o sentido de proferir honra ou concordar com uma declaração. Ou seja, no Antigo Testamento, a ideia era de você declarar, né, ou você prestar honra. Quando você se declarava culpado, né, você estava reconhecendo a sua culpa, reconhecendo o seu pecado e também prestando honra a quem você estava confessando. Então, é essa a ideia, e por isso eu queria, né, mostrar para nós aqui um salmo bem conhecido, Salmos de número 51, versículo 3 e 4, que é um salmo de Davi, um salmo quando Davi, ele se coloca diante de Deus em confissão, reconhecendo o seu pecado, e diz assim: pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. É o Salmo de número 51, creio que a maioria dos irmãos aí sabe o contexto, momento em que Davi escreveu esse salmo, que ele compôs esse salmo, foi logo após ser confrontado, repreendido pelo profeta Natã,
aonde ele tinha pecado em adultério e também tinha planejado a morte, né, de Urias. Então, quando Davi foi confrontado aqui pelo profeta, ele se rendeu diante de Deus, reconhecendo o seu pecado, as suas transgressões, a sua maldade, as suas más obras. Por isso, né, aqui a tradução que eu usei que fala: pois eu conheço as minhas transgressões. A palavra conheço aqui, né, é a palavra que vem do Yadá, né? O verbo hebraico que mostra para nós a função da confissão no sentido de declaração, de reconhecimento das más obras ou do pecado. E é tão interessante que esse salmo, a gente percebe que Davi ele havia pecado contra, né, sua esposa, contra Betseba, contra Urias, contra a sua família, mas ele fala assim: pequei contra ti somente fiz o que é mal aos teus olhos. Isso é para lembrar que a gente, em qualquer atitude errônea, qualquer pecado, qualquer ação fora da conformidade com Deus, primeiramente nós transgredimos e nós pecamos contra o nosso Deus. E por isso que a confissão em si, ela é um momento da gente se colocar diante de Deus, na presença de Deus, e reconhecendo a nossa miséria, o nosso pecado, colocando diante dele os nossos pecados. E é isso que Davi faz. Mas também, a confissão na Bíblia, nós também vemos no Novo Testamento, e encontramos a palavra grega, homologio, com particularidade. Aquele que faz admissão enfrenta o fato, não nega ou esconde parte de falta cometida. Então, a confissão no Novo Testamento é, de fato, você se apresentar como pecador, né? Não é se esconder. Quando você confessa, você está realmente trazendo à luz, né, aquilo que é trevas no seu coração, você está confessando, expondo o seu erro, o seu pecado. E é essa a ideia, né, que traz para nós aqui o Novo Testamento. Mas só lembrando, né, às vezes você pode estar pensando assim, ou tendo o seguinte entendimento: mas se nós somos perdoados, né, por meio de Jesus Cristo, e por meio de Jesus, todos os nossos pecados, né, já foram perdoados quando Jesus morreu na cruz por nós, por que eu preciso confessar? Porque a prática da confissão. E nós podemos lembrar e perceber que a prática da confissão é uma maneira de nós termos um relacionamento com Deus. Assim como a leitura bíblica ou a oração são meios espirituais e também uma maneira de nós relacionarmos com Deus, falando com Deus por meio da oração, ouvindo a Deus por meio das escrituras sagradas, a confissão também é uma maneira de nós nos relacionarmos com Deus e ainda mais, de uma maneira íntima e profunda, expondo a Ele o nosso coração, a nossa vida, as nossas mazelas. Então é importante, sim, a prática da confissão. Por que nós temos um problema muito sério com relação à confissão? Porque a confissão, principalmente por volta, né, depois do primeiro século, a partir do terceiro, quarto, quinto século, nós percebemos que a Igreja Católica ela trouxe uma nova ideia da confissão. E a confissão, principalmente naquele período, ela era usada aonde a confissão era feita apenas a um sacerdote. Então, para que alguém pudesse ser perdoado, ser totalmente, ficar absolvido do seu pecado, da sua culpa, essa pessoa precisava, então, procurar o sacerdote da igreja e ter um momento de confissão com o sacerdote. Porque a Igreja Católica tem um sacerdote como aquele que pode absolver pecados, como aquele que pode nos perdoar. E nós lembramos que as Escrituras Sagradas mostram para nós que somente o nosso Deus, que de fato pode perdoar os nossos pecados.
E ele já fez isso em Cristo Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, essa é a ideia, né? A gente não negar, né, o nosso pecado. E até, né, o apóstolo João, aqui na sua primeira carta, ele fala que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Porque toda a Escritura Sagrada revela que nós, de fato, pecamos, somos pecadores, somos corrompidos pelo pecado, herdamos a culpa dos nossos primeiros pais, lá em Gênesis capítulo 3, quando pecaram, quando desobedeceram a Deus. E na teologia reformada nós chamamos isso de depravação total, ou seja, nós estamos corrompidos em todas as nossas faculdades, em todos os nossos sentimentos e emoções, em todo o nosso ser, nós carregamos o pecado em nós. E por isso é importante a gente viver uma vida constante de intimidade, de relacionamento com Deus, na prática da confissão de pecados, né? A gente poder confessar ao Senhor os nossos pecados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. É importante a gente olhar para esse versículo com muito carinho, porque ele nos convida a confessar os nossos pecados para uma outra pessoa. E é o versículo que a Igreja Católica Apostólica Romana usa para definir a confissão, para que alguém precise confessar ao sacerdote. Só que olha como que as Escrituras Sagradas ela fala para nós. Ela escreve num contexto de comunidade, contexto onde estava sendo alertado aos crentes a confessarem os seus pecados uns aos outros, e para que cada um pudesse orar pela vida um do outro. E esse é o foco aqui, que Tiago, quando ele escreve aqui, falando, apesar desse contexto, ele está chamando a nossa alerta para a confissão de pecados e confessar uns aos outros. O foco de Tiago aqui está na oração. Ele está falando da oração. Ele fala ali dos presbíteros, chamar os presbíteros para orar, a gente ter essa oração, orar pelo enfermo e também orar uns pelos outros, principalmente no momento de confissão de pecados. E ele fala, muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Por isso é importante a gente confessar nossos pecados também uns aos outros, a perspectiva de que quando nós confessamos nosso pecado para uma outra pessoa, nós buscamos orientação, conselhos, nós buscamos ajuda, nós reconhecemos que pela nossa própria força e capacidade nós não conseguimos sozinhos, e muito mais do que isso, é uma oportunidade da gente receber a oração de uma outra pessoa, intercedendo pela nossa causa, pela nossa vida, pela nossa espiritualidade e principalmente para que a gente possa vencer e resistir os nossos pecados. Mas dentro disso, queridos, nós temos um obstáculo que nos atrapalha diante da prática da confissão. O que devemos considerar, porém, é a necessidade que o ser humano tem de se enganar.
Ou seja, o obstáculo que nós temos para a prática da confissão é que nós, muitas vezes, nos enganamos. Nós somos fáceis nos enganar. Por quê? E aí eu quero ilustrar para nós, através de Lucas capítulo 15, que fala da história ali, né, de 3 acontecimentos, né, uma parábola que fala da ovelha perdida, da dracma perdida, mas também fala do filho pródigo, o filho perdido. E é uma palavra com certeza bem conhecida dos irmãos, e eu queria destacar para nós aqui em Lucas 15, o filho mais novo, que é o filho que ele tem um anseio no seu coração, ele deseja a herança de seu pai, e um dia ele então chega a seu pai e fala: pai, dá-me a parte dos meus bens, a parte que me cabe. O pai pega então, dá a parte dos bens ao filho mais novo, e ele então sai, vai embora de casa, vai viver distante de uma outra terra, começa a gastar todo o seu dinheiro, todos os seus bens, com meretrizes, com tantas coisas erradas, ao ponto dele perder tudo e ele começar a passar necessidade. E esse filho mais novo, então, um dia, ali desejando comer a comida dos porcos, ele então, a Bíblia fala que ele caindo em si, ele então lembra da casa do pai. E ele diz assim: quantos trabalhadores tem na casa do meu pai? Eles têm o pão para comer, eles estão ali cuidados, e eu estou aqui quase morrendo de fome. E ele então decide voltar para a casa do pai, e ele planeja dizer ao pai: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como um dos teus trabalhadores. E ali então, nessa atitude de cair em si, de lembrar do seu pecado, da sua miséria, ele então decide voltar para a casa do pai. E quando ele volta para a casa do pai, o pai está ali à espera, o pai está ali com os braços abertos, o pai está ali para continuar investindo na sua vida. E quando ele chega ali todo sujo, cheirando mal, o pai, né, corre ao seu encontro, o abraça, o beija, manda trazer roupas novas, manda colocar um anel no dedo e começa também uma celebração. Ele manda matar um novilho cevado para celebrar a volta do filho. E dentro desse contexto, então, aparece então o filho mais velho. Quem é o filho mais velho? O filho mais velho é aquele que está sempre na casa do pai. O filho mais velho é aquele que, na sua ótica, ele é o correto, ele é o certo, ele é aquele que não falha. E nós podemos perceber isso na sua própria fala. Quando ele chega lá, vê o som ligado, as músicas, ele vê uma celebração, e ele pergunta: o que está acontecendo? E alguém lhe informa: seu pai está fazendo uma festa, porque o seu irmão voltou para casa. E a Bíblia fala que ele fica indignado com a atitude do pai em fazer uma festa para aquele filho pecador, aquele filho que gastou tudo que o pai tinha. E aí o pai sai então para consolá-lo. E aí, diante desse contexto, então, desse encontro, ele fala: sim, pai, eu sempre estou aqui. Eu nunca transgredi uma ordem sua. Eu faço tudo certinho.
eu te obedeço, eu cuido das suas coisas, estou aqui todo o tempo trabalhando, e o Senhor nunca me deu um cabrito, ou seja, um novilho cevado, para que eu pudesse matar e fazer uma festa com os meus amigos. Aí vem esse teu filho aí, você está celebrando, fazendo uma festa. Aí o pai vira para ele e fala assim: meu filho, tudo que eu tenho é teu. A gente precisava celebrar, porque o teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. E eu queria chamar nossa atenção para um aspecto aqui. Em nenhum momento a gente vê o filho mais velho reconhecer o seu pecado. Parece que o filho mais velho não tem nada a confessar diante do pai. Ele se vê como alguém justo, correto, alguém que segue as normas, alguém que, né, segue a lei. Ou seja, ele representa, no contexto de Jesus ali, os religiosos da época, que tinham dificuldades também em reconhecer o seu pecado. Não tinham que confessar a Deus. Porque pecador eram os publicanos. Pecador eram as prostitutas. Pecadores eram aqueles que estavam lá fora, perdidos, marginalizados. Eles sim eram pecadores. E os religiosos tinham dificuldade de reconhecer, então, os seus pecados. E por isso, a confissão é importante, queridos. Porque na prática da confissão, diariamente, nós lembramos de quem nós somos. Lembramos da nossa miséria. Lembramos do nosso pecado. Lembramos que nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Lembramos que nós falhamos em todos os momentos, por meio das nossas ações e das nossas palavras. Nós falhamos, pecamos contra o nosso Deus. E por isso nós precisamos, no nosso relacionamento, a confissão de pecados, reconhecer a nossa miséria e expor o nosso pecado diante de Deus, com o objetivo de realmente clamar, suplicar o perdão, a purificação, a restauração, o avivamento de Deus em nossos corações. É isso que nós precisamos, né, para a caminhada cristã. É isso que nós precisamos para prosseguir sempre, né, servindo ao Senhor. Um relacionamento íntimo e profundo, de fato, expondo a Deus a nossa miséria e a nossa pequenez. Na sociedade atual, raramente se vê alguém que tem coragem de admitir e confessar seus erros, seja diante de si mesmo, diante dos homens ou de Deus. Expor o erro é um confronto muito grande para o nosso ego. Nós estamos falando de obstáculos que nos impedem de viver na prática da confissão. E com certeza, nosso orgulho, nosso ego, que na maioria das vezes nos engana, ao ponto de nós nos acharmos perfeitos, infalíveis, justos e corretos, e a gente achar que somente o outro é pecador, erra, falha e precisa confessar o seu pecado. Quantas vezes, queridos, são assim nas nossas vidas? Às vezes, como maridos, nós falhamos com as nossas esposas, nós pecamos, mas sempre diante de uma discussão, de um conflito, a gente nunca está errado. Quem está errado sempre é a esposa. Isso é o nosso ego. O nosso ego que nos atrapalha
a viver uma espiritualidade saudável, uma vida que agrade o coração de Deus. Nós precisamos quebrar e pedir para Deus tirar, nos libertar do nosso ego, do nosso orgulho, que nos impede de reconhecer os nossos pecados, ao ponto de confessá-los, expô-los, para que a gente possa ser purificado, perdoado, transformado pelo poder da palavra e pelo poder do Espírito Santo. Confissão de pecados. Portanto, a confissão é o único meio de extrairmos do coração a culpa do pecado e sermos curados. Confesse seus pecados a Deus e uns aos outros. É isso que a palavra de Deus nos ensina sobre a prática da confissão. Confessar os nossos pecados a Deus, mas também uns aos outros. Confessar a Deus constantemente, diariamente, em todos os nossos momentos de relacionamento com Deus. Nós precisamos viver na prática da confissão. Em todo momento, queridos, nós temos algo novo para confessar, para colocar no altar, para colocar aos pés da cruz. Às vezes seja um pensamento que não agrade a Deus, às vezes seja uma palavra mal colocada, às vezes seja uma ação, uma atitude totalmente fora de conformidade com a palavra de Deus. Então, por isso, nós precisamos viver constantemente um relacionamento íntimo com Deus, por meio da prática da confissão de pecados. Isso é importante, isso é fundamental para a vida do crente, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso amadurecimento e para que a nossa vida, de fato, não seja uma vida que venha trazer mau testemunho ou escândalo, mas que nós possamos buscar a luz da palavra, a luz do próprio Espírito Santo de Deus, que cura, liberta, transforma e salva sempre as nossas vidas. Pastor Guilherme, você quer falar sobre alguma coisa, sobre a prática aí da confissão? Tem alguma coisa para compartilhar conosco, querido? Olá, pastor Leandro. Bom dia, meu querido. Confissão de pecados, ela é mais profunda do que muitas vezes a gente tem, assim, do que a gente tem ideia, né? Uhum. Eu gosto muito do texto lá de Tiago, até o Pedro Américo colocou aqui, né? Pastor, a atitude de confissão e abertura para um outro irmão, pastor ou não até, é libertador. E aí ele coloca aqui, eu tenho experimentado em minha vida algumas vezes. Glória a Deus por esse instrumento de cura. Amém. De cura. Então, eu gosto muito de dizer, deixa eu abrir aqui, eu tô falando aqui sem abrir minha câmera. Eu gosto muito de dizer que quando a gente confessa os nossos pecados para Deus, a gente é perdoado. Uhum. Mas quando a gente confessa os nossos pecados uns aos outros, nós somos curados. E eu creio que isso acontece porque se a gente, é claro que a gente não vai abrir assim aos quatro ventos, né? Para todo mundo. Claro que a gente vai chamar uma pessoa que tenha maturidade, que possa de repente guardar sigilo de algumas coisas do nosso coração, da nossa vida. Mas eu creio que é fundamental, que nem você falou, a prática da confissão. Então, quando eu confesso para o meu irmão um pecado, eu chamo uma pessoa de confiança para estar orando por isso. E, de repente, essa pessoa, quando eu abro para ela, ela tem a liberdade de chegar, vamos supor, depois de uma semana a gente se encontra, ela chega e fala, e aí, Guilherme, como que tá? Tá vencendo esse pecado? Então, esse contato acaba sendo curador para a gente.
Porque a pessoa, ela vai chegar para a gente, e aí, eu estou orando por você, como que tá? Está conseguindo vencer isso? Está conseguindo superar essa dificuldade, esse pecado? Como que tá? Então, esse contato, ele é curador, ele é terapêutico para nós. Então, quando a gente olha para o texto de Tiago, vai justamente nessa direção que eu costumo dizer. Quando a gente confessa o nosso pecado para Deus, nós somos perdoados. A gente não pode ter dúvida disso. Mas quando nós confessamos para os nossos irmãos, nós somos curados. E tem tanta gente, muitas vezes, que está doente da alma, porque não quer abrir o coração. Então, eu vejo bastante dessa forma aí. E outra coisa que eu notei aqui, pastor Leandro, que eu deixei anotado aqui, ó, eu gostei bastante quando você colocou aqui da importância da confissão, que ela nos faz reconhecer quem nós somos. Reconhecer quem nós somos. Quando a gente vai orar diante para Deus aí depois do dia, vamos supor à noite, antes de dormir, eu vou orar a Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Isso às vezes fica muito na subjetividade, ou na superficialidade. Mas é importante quando a gente começa a dar nome aos bois, né? Uhum. Eu acho que é importante aí. Aí a gente vai ver realmente quem a gente é. Aí a gente começa a fazer uma autoanálise. Assim, olha Deus, puxa, esse dia eu pisei na bola dessa forma, eu falei assim com uma pessoa, eu pensei desse jeito, eu agi de tal forma. Então, quando a gente começa a dar nome aos nossos pecados, aí a gente começa a ver quem realmente a gente é. Então, eu acho que é importante nas nossas orações a gente não ser tão superficial ou talvez até tão subjetivo com Deus. Ah, Deus sabe de tudo, então Deus perdoa a multidão dos meus pecados. Eu acho que Deus sabe de tudo e Ele perdoa mesmo. Só que eu acho que o processo de cura é quando a gente começa a dar nome aos nossos pecados. E eu achei muito bacana quando você colocou aqui que a gente aí reconhece quem a gente é. Eu acho que é por aí mesmo, pastor Leandro. Amém, glória a Deus, pastorzão. E bem lembrado aqui, né, que tem até um exemplo que bem fantástico, assim, da palavra de Deus, que é o próprio Isaías, capítulo 6, né, quando Isaías, ele está diante da grandeza de Deus, da santidade de Deus, e ele então reconhece a sua miséria, as suas iniquidades, e aí ele fala, né, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ou seja, Isaías reconhece que ele tinha um problema muito sério com a fala, com seus lábios impuros, com as suas palavras, mas ele foi transformado, ele foi purificado pelo próprio Deus, né? O Deus que nos purifica, o Deus que nos perdoa, o Deus que transforma as nossas vidas. E é Esse isso texto é mesmo, pastor maravilhoso, Guilherme. né, pastor Leandro? Esse texto é espetacular, eu gosto muito desse texto também. E Isaías foi específico no seu pecado, né? Quando ele confessou diante de Deus, e eu acho que isso que talvez a gente precise ter essa percepção, porque quando nós estamos diante de Deus, vamos supor, a gente vai orar, né? Eu gosto muito de me ajoelhar, ou no meu gabinete, ou do lado da minha cama mesmo, ajoelhar para. E eu acho tão difícil, diante da santidade, da grandeza de Deus, a gente fica exposto. E foi justamente o que aconteceu com Isaías ali, né? Diante da santidade, da grandeza, daquele trono, do alto e sublime trono que ele teve essa visão, ele foi exposto ali. E ele mesmo chegou e confessou: Senhor, talvez o meu maior pecado, eu sou um homem de lábios impuros, né? Eu tenho uma boca suja, habito no meio de um povo aí que fala besteira o tempo todo, se for esse o caso, né? A gente não sabe direito o que é, mas pode ser isso. Então, Isaías, ele rasgou seu coração diante de Deus. Eu acho maravilhoso esse texto mesmo, pastor Leandro. E pegando assim, né, a parte que você falou, eu achei bem interessante, porque nós precisamos, nessa prática, né, a gente percebe que um relacionamento
com Deus, né, a confissão de pecados, mas também é um relacionamento comunitário, né, com o próximo, com outras pessoas. E por isso é libertador, porque a gente vence o obstáculo que é o nosso ego, que é nos enganar. Quando a gente, né, tem a coragem, ou seja, sendo movido pelo próprio Espírito Santo de Deus, que nos impulsiona também à confissão, ao reconhecimento, ao arrependimento, a querer mudar de vida, a gente, né, se humilha, né, diante de Deus, e quando a gente expõe, né, às vezes, nosso pecado, aquilo que nós temos feito que tem desagradado o coração de Deus, ou tem desagradado alguém, para uma outra pessoa, isso quebra o nosso ego. Isso nos ajuda a nos libertar do nosso ego, né? E isso nos ajuda a experimentar de fato da cura, que vem ali pelo conselho, pela ministração da palavra, e até mesmo, né, principalmente pela oração eficaz do nosso irmão. Nós vamos falar um pouco sobre isso na aplicação, essa questão dos pecados, se a gente ser mais específico. Então, assim como o pastor Guilherme já falou, né, o benefício da confissão, né, da prática da confissão, é que quando confessamos nossos pecados, nós somos perdoados por Deus. Ah, pastor, mas eu já sou perdoado por Deus em Cristo Jesus. Lá na cruz, todos os meus pecados, todos que eu já cometi, que eu estou cometendo e que eu irei cometer ainda, já foram perdoados. É isso mesmo, queridos. Glória a Deus. Nós já somos perdoados em Cristo Jesus. Mas lembrando que a prática da confissão também é uma prática do dia a dia, da nossa vida espiritual, da nossa vida piedosa, do nosso relacionamento com Deus. Por isso ela é importante. E quando nós, diariamente ali, diante das nossas falhas, dos nossos pecados, nós reconhecemos e nos arrependemos e confessamos a Deus, nós somos perdoados. Tira de nós o peso, tira de nós a sobrecarga, a opressão que o pecado traz sobre nós. E um dos exemplos que nós temos é o próprio Davi, né, no Salmo de número 32, quando ele fala assim: quando eu calei os meus pecados, os meus olhos envelheceram. Ou seja, me faltou força, me faltou vigor. Ou seja, eu comecei a ficar doente fisicamente, emocionalmente. Porque quando a gente confessa o nosso pecado, isso traz alívio, isso traz paz, isso traz, né, alegria do espírito. É o que Davi ora no Salmo 51, quando ele fala: Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Ou seja, o pecado traz peso, opressão, tenta nos escravizar, mas o perdão de Deus nos liberta, o perdão de Deus nos renova, o perdão de Deus no dia a dia nos fortalece para a caminhada cristã. Quando confessamos nossos pecados uns aos outros, somos curados. Foi o que o pastor Guilherme já falou. Eu tive bastante experiência já assim na minha vida, principalmente no tempo que eu estava na Jocum, né, ali, uma escola de missões, e eu tive a oportunidade de passar por muitos momentos especiais de ministrações, mas também, seguidamente, de um tempo de confissão, da gente expor, às vezes, para uma outra pessoa, ou até mesmo para um grupo, ou para uma liderança, expor os nossos erros, expor as nossas dificuldades, as nossas limitações, aquilo que tem assolado e tem afligido o nosso coração por meio do pecado. E isso é curador, isso é libertador, porque você expõe, quando você expõe o seu pecado, você traz luz à sua vida, ao seu coração. E quando você expõe para uma outra pessoa, você tem a oportunidade, pela eficácia e pelo poder da oração, ser curado, libertado pela oração eficaz do seu irmão. Isso é muito bom, queridos, isso é precioso para a nossa vida espiritual. O que fazer no momento da confissão? Então, isso aqui é importante.
nós precisamos lembrar de modo convincente do apoio e do amor de Deus. Por que que isso é fundamental, queridos? A gente lembrar de modo convincente do apoio e do amor de Deus. Porque muitas vezes na prática da confissão, a gente até reconhece o pecado, a nossa miséria, algo que fizemos que tem sido um empecilho para a nossa caminhada, para a nossa espiritualidade, que tem machucado as pessoas. E às vezes a gente até confessa, coloca diante de Deus. Mas a gente esquece do apoio de Deus e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Por isso que tem gente que às vezes fala assim, pastor, mas eu reconheço meu pecado, eu vou lá, eu confesso, mas ainda assim eu não consigo sentir paz. Eu ainda assim estou sobrecarregado. Quantas vezes é assim nas nossas vidas, queridos? Principalmente no contexto onde nós muitas vezes celebramos a ceia do Senhor e nós somos convidados pelas Escrituras Sagradas a nos examinar, examine o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. E quantas vezes nós reconhecemos nosso pecado no contexto ali da ceia, e a gente coloca o nosso pecado diante de Deus em confissão, pede perdão para Deus, e a gente não consegue participar da ceia, da celebração. Por quê? Porque a gente esquece que nós temos o apoio de Deus e que o amor incondicional de Deus está sempre sobre as nossas vidas. Queridos, nós vamos continuar pecando sempre. Enquanto nós vivermos nesse mundo, nós vamos continuar pecando. Nós somos pecadores. O pecado habita em nós, é o que Paulo disse. A lei, todavia, é espiritual, mas eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E por isso o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E se eu faço isso, quem faz é o pecado que habita em mim. Por isso a gente precisa descansar o nosso coração no fato de que nós temos o apoio de Deus e o amor de Deus sobre nós. E isso renova o nosso momento de confissão, o nosso momento de arrependimento, a nossa vida, porque o amor de Deus nos constrange a uma nova vida, a uma caminhada de renovação, de restauração, na alma e no coração, na mente. E isso nós precisamos fazer sempre. Reconhecer o mal que fizemos, o nosso pecado, mas sem exagerar ou mergulhar no sentimento de culpa. Tem muita gente que reconhece o pecado, que até se lembra, assim, do amor de Deus, mas ele fica tão, assim, oprimido, porque ele exagera, ele mergulha no sentimento de culpa. Ele não consegue se perdoar. Deus já perdoou. Às vezes o irmão já perdoou, outra pessoa já perdoou, mas ele continua ainda preso ao sentimento de culpa. Por isso, precisamos lembrar sempre do apoio. A Bíblia fala que nós temos nosso Senhor e Salvador Jesus como nosso advogado, como aquele que intercede por nós, como aquele que nos justifica. Ou seja, o amor de Deus sobre nós em Cristo Jesus. Nós somos pecadores, sim. Mas diante do arrependimento, da confissão, nós não podemos mergulhar no sentimento da culpa. Lógico que o pecado tem consequências. Nós vemos isso na história de Davi. Davi foi perdoado, teve o coração restaurado, mas teve que lidar com as consequências do seu pecado na vida da sua família. Mas ainda assim, diante dessas situações de consequências do pecado, não podemos mergulhar no sentimento de culpa. Se você de fato reconheceu o seu pecado, se arrependeu, confessou, clamou pelo perdão de Deus,
Deixa de lado a culpa. Deixa Deus trazer alívio. Deixa Deus tirar a sobrecarga sobre a sua vida. O amor de Deus. Quando concentramos no amor de Deus, abandonamos a exigência por perfeição. Deus não está à procura de pessoas perfeitas, queridos. Nós não seremos perfeitos jamais. E por isso, quando nós concentramos a nossa vida no amor de Deus, a gente não tem vergonha de expor a nossa miséria, o nosso pecado, as nossas mazelas. E até nós queremos, sim, mudança de vida, até sim nós queremos transformação, nós queremos restauração. Mas a gente vai continuar sempre nesse processo. Porque nós não seremos perfeitos. Mas nós podemos caminhar nesse relacionamento de amor com Deus, onde a graça de Deus nos ensina e nos educa a viver de maneira que agrade o coração de Deus. Deixamos para trás a culpa e a vergonha e abraçamos a esperança. Quando nós concentramos no amor de Deus, a gente deixa para trás a culpa e a vergonha. E abraçamos o que é a esperança. A esperança de vencer, a esperança de resistir, a esperança de termos vitória sobre certas áreas da nossa vida. E a esperança de que em Cristo Jesus, ou seja, na salvação eterna, nós seremos perfeitos. Não haverá mais pecados. Aplicação prática para nós. Seja específico quanto aos seus erros. Foi isso que o pastor Guilherme falou para nós. A gente ser específico quanto aos nossos erros. Ah, Senhor, eu pequei aqui contra o Senhor. Mas eu pequei porque eu estava pensando em algo errado. Eu pequei contra o Senhor, Pai, mas meu pecado aqui é orgulho. Eu sou soberbo. Eu sou arrogante com as pessoas, com a minha família, e até com o Senhor. É a gente dar nome aos bois. É a gente reconhecer o nosso pecado e confessar de maneira específica. Pai, meu pecado é porque eu sou egoísta, meu pecado é porque eu tenho a prática do furto. Meu pecado é porque meus pensamentos são totalmente pensamentos de adultério. Ah, o meu pecado é porque eu falo mal das pessoas, sou fofoqueiro. Ah, o meu pecado é porque é o pecado da raiva, do ódio. Eu não sou um assassino com arma, mas eu sou um assassino na minha mente, no meu coração, com as minhas palavras. É a gente ser específico com os nossos erros. Seja específico. Ore pedindo perdão a Deus. Reconheça, sim, de maneira específica o seu pecado. Se arrependa. Queira mudança. E coloque em oração, pedindo perdão a Deus, pedindo restauração, pedindo que Deus transforme a sua vida. Compartilhe com alguém que possa interceder por você, isso é importante. Foi igual o pastor Guilherme falou, a gente não vai sair contando da nossa vida, dos nossos pecados, para todos. Ou para gente imatura, ou para gente que vai usar, às vezes, isso contra nós em algum momento. Mas a gente vai compartilhar, confessar para um outro que tenha maturidade, principalmente. Alguém que você possa enxergar como um intercessor para você. Alguém que vai orar, vai clamar pela sua vida. Que vai te ajudar a vencer e a resistir esse pecado na sua vida. Lembre do amor incondicional de Deus. Deus te ama, meu irmão, minha irmã. Ah, pastor,
Quer dizer que se eu não pecar, Deus vai me amar mais? Não, querido. Deus te ama você, independente dos seus pecados. Deus nos ama constantemente na nossa vida e na nossa caminhada. O amor dele é incondicional. O amor de Deus é incondicional. A gente precisa lembrar disso sempre. Abra mão das lembranças que o prendem a um passado escuro. Tem gente que já teve a vida mudada, mas ainda fica na sombra do passado. Vive no passado escuro. Vive sendo tomado pela vergonha, pelo sentimento de culpa. Bola para frente, queridos. Nova vida. Viva daqui para frente agora num relacionamento íntimo, profundo, pessoal com Deus, onde você consiga ser transparente diante de Deus, mas não carregar mais fardo nem peso e nem ficar mais num passado escuro. Em Cristo nós somos libertos. Deus já nos libertou em Cristo, Deus já nos perdoou em Cristo, Deus já nos salvou em Cristo. Por isso, quando errar, quando pecar, se arrependa. Confesse seu pecado ao Senhor. Mas nada de ficar preso e vivendo ao passado escuro. Viva com esperança no futuro, numa vida plena, na presença de Deus. Viva a certeza de que em Jesus não há mais condenação para nós. Eu queria encerrar com uma oração. Agradecemos-te, Senhor Deus, que não precisamos mais pagar pelos nossos pecados. Jesus o fez por nós na cruz. Ajuda-nos a reconhecê-los e a confessá-los diariamente. Isto certamente nos dá a possibilidade de experimentar mais e mais a tua fidelidade, a restauração constante do nosso ser e o fortalecimento da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue nos abençoando, nos fortalecendo, ministrando o nosso coração e que a gente possa entender. Nós não precisamos pagar mais pelos nossos pecados. Nós vimos isso na nossa aula sobre penitência. Não precisamos mais pagar penitências. Ou seja, em Jesus nós já fomos perdoados. Mas o fato de nós reconhecermos e confessar os nossos pecados é para que a gente experimente cada vez mais a fidelidade, a restauração constante do nosso ser e o fortalecimento da nossa fé no nosso dia a dia. Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo.